dias para cá, eu tenho meditado e tenho lembrado de muitas coisas, né? Pelo qual passei na vida. Eu observei alguns comportamentos de pessoas, pois eu testemunhei com os meus olhos. Um deles foi alguém bem próximo, né? Eu tive nos últimos momentos ali do meu pai. Interessante que as pessoas têm algum comportamento em comum quando está chegando o dia, vamos dizer assim, né? Percebe-se que começam a se desprender das coisas. Quem já percebeu isso na vida de alguém que está perto de partir? Alguém aqui já teve essa experiência? Vai se desprendendo. Começa a não ligar muito com as coisas. Por mais que tenha posses. Pois eu testemunhei isso na vida de pessoas que tinham muitas coisas. Tinha muitas preocupações. Muitas coisas para observar, para cuidar. Mas por último, não importava mais o que tinha e como que seria feito depois. Não ligava mais. Eu lembro de alguns que eu testemunhei que tinham utensílios em casa que ficavam tão bem guardados que até o dono, até ele que era dono, às vezes esquecia, não sabia onde estava. Quem já guardou uma coisa tão bem guardada que até você não lembra onde colocou? Você fala, rapaz, esse está guardado, porque nem eu lembro onde eu coloquei. Alguém já guardou alguma coisa assim? De tão bem guardado. A gente é assim, sim ou não, irmão? Somos assim, apegados, é normal. Por que nos apegamos a algumas coisas? Porque exige muito sacrifício para conquistar coisas, sim ou não? Tem coisa que para você conquistar, né? O comentário, um lema que a gente sempre usa lá, quando a gente trabalha lá, a gente fala que o dinheiro é um dinheiro sangrado. Os caras, quando vão comentar, eles falam assim, rapaz, o dinheiro sangrado, esse faz tu sangrar. Eles falam assim, tem dinheiro que para mim é sangrado, sim ou não? Tem uns que vem tão fácil, se bobear tu gasta até fácil. Quando vem muito fácil, vai fácil, sim ou não? Mas quando é muito suado, dá até vontade de guardar na caixa e deixar escondido. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Às vezes você trabalha tanto, aí você tem que gastar. Tem ou não tem que gastar? Às vezes, eu fico numa luta interior, eu fico comigo mesmo. Larga de ser pouco, come esse negócio aí. Eu fico falando pra mim, vai que tu morre, alguém vai lá e pega e compra e come, tu mesmo não comeu. Alguém já ficou nessa luta interior? Eu já fiquei assim várias vezes. É lógico que a gente tem que ter aqui, ó. Sim. Temos que ter o autocontrole. Senão a gente também bota tudo a perder, sim ou não? Mas, hoje, dentro desse texto, eu quero que você, junto comigo, reflita dentro dessa palavra. Não é? Nenhum texto bíblico foi deixado e registrado por acaso. A palavra de Deus, quando ela é liberada, ela sempre tem um propósito, irmão. O Senhor Jesus, o nosso Senhor, ele não lançava palavras, Aurélio. Todas elas tinham o intuito de ensinar, de nos tornar servos melhores, pessoas melhores. A palavra de Deus, ela tem poder de tornar você uma mãe melhor. A palavra de Deus, ela tem poder de tornar você um filho, uma filha melhor. A palavra de Deus pode tornar você um marido melhor, um empregado melhor, um servo melhor. Esse é o poder da palavra de Deus. Então nós precisamos compreender quais são os ensinamentos do Senhor dentro desse texto. Antes de nós entrarmos no que foi aquilo que eu quero mencionar nessa noite, sobre o versículo em que Deus pergunta para o homem que tinha muitos planos sobre o que ele tinha preparado, para quem ficaria.
É tipo assim, ó. Você está fazendo planos com coisas que tu não vai participar. Você não vai desfrutar de nada disso. Por exemplo, uma pergunta que a gente sempre se faz. Quem tem certeza aqui que amanhã está vivo? Pastor, tem uma certeza que eu tenho. É que amanhã eu tenho certeza que eu vou estar vivo. Alguém tem essa certeza aqui? Nenhum de nós tem. Mas isso não nos impede de nos planejar, sim ou não? É igual o camarada que comete o erro de falar assim: ah, Jesus vai voltar mesmo, então eu vou morrer mesmo. Né? Aí vai e mete o pau no cartão, sim ou não? Né? Aí Jesus não voltou, ele não morreu. Ele ficou com o quê? Quem é mais antigo aqui? Quem lembra da época em que se falava da virada do milênio? Quem passou por essa? Um pouquinho mais antigo, né? Criança dessa época não tinha essas preocupações. Mas quem já era adulto, já tinha família, né? Quem lembra falando que no ano de 2000 o mundo ia, o que teve de gente, vão se endividando, comprando coisa, metendo pau no dinheiro, gastando cartão, porque cartão não é dinheiro não. Cartão não é dinheiro. Cartão é dívida. Tem um carro que fica passando, vendendo ovo e fruta. Ele fala assim: passou o cartão, vai lá. Quem já ouviu essa frase aí do carro aí passando? Aí aquela frase, aquilo ali é um hipnotismo. Aí a pessoa fica com aquela frase na cabeça, andando pela rua, pelo lugar, passou o cartão, vai da mente. E vai, ó. Depois, o que tem que fazer? Depois que faz assim, ó, quando a maquininha faz assim, acabou. Já foi ou não foi? Mês que vem. As pessoas, nós, o ser humano, ele nunca pensa na morte. O ser humano, se eu perguntar a todos que estão presentes aqui, creio eu que todos têm planos para anos. Porque tem convicção de que vai viver muitos anos. Eu estou certo ou estou errado? Mas essa, de todas, é a maior das incertezas da nossa vida. Eu vou repetir. A maior das incertezas da nossa vida é se teremos mais um culto de adoração a Deus. Muitos tiveram o seu último culto de adoração a Deus. Muitos participaram do seu último ensaio. Muitos participaram do seu último momento com a família. Por exemplo, eu tenho aqui no meu celular registrado, quem quiser, pastor, mostra aí que o senhor falou ali no culto ali. Eu tenho registrado aqui no meu celular a minha última foto que eu tirei com meu pai. Era a época da Covid. Do lado, ele do leito, do lado, ele assim, e ele fez uma pose. Aí eu fui, tirei uma foto, registrei. Eu tenho registrado aqui no meu celular. Está guardado comigo. Vou guardar por muito tempo. Tenho guardado essa foto aqui. Eu sempre passo de celular para celular. Para guardar. De vez em quando eu olho. Falei, rapaz, foi a última vez que eu, inclusive, dei um banho nele. Todos nós iremos, em algum momento, viver o último momento da nossa vida. Quando o Senhor vai nos alertar a respeito disso, Ele vai falar: para que nós venhamos fazer tudo quanto vier para as nossas mãos. Tudo quanto vier para as nossas mãos, façamos com toda a nossa força. E ele diz por quê? Ele fala assim: porque o lugar para onde nós iremos, lá não haverá mais obras, não tem mais trabalho. E aí Deus vai nos alertar e vai falar: tudo que você for fazer, faça com todo o teu coração e a tua alma. Deus vai nos dar um alerta dentro de Lucas capítulo 12 a respeito de muitas coisas. Coloque Lucas 12, versículo 1. Preste atenção. Coloque o versículo 2. Versículo 2. Lucas 12, versículo 2. Preste atenção. Primeira coisa que Deus fala: não existe nada escondido que não venha a ser. Nada fica oculto por muito tempo. Por exemplo, uma falsa fé. Uma vida cristã
que não é saudável, que não é de verdade, ela não fica muito tempo oculta. Eu não consigo, durante muito tempo, demonstrar algo que eu, na verdade, eu não sou. Uma hora isso aparece. Uma hora as pessoas vão perceber que eu não sou aquilo que, na verdade, eu digo que sou. O tempo, ele sempre mostra todas as coisas. O tempo sempre vai revelar quem é e quem não. Quando eu ouço essa palavra, eu me lembro daquele texto bíblico, pastor Jefferson, quando o Senhor dá ordem a servos e diz, ó, vão lá e façam assim, assim. Um diz que vai fazer, mas não faz. Existe aquele que diz que não vai fazer, mas ele acaba fazendo. Porque o tempo mostra quem verdadeiramente está compromissado com o reino e com a palavra de Deus. O Senhor está deixando bem claro que nem todo aquele que diz ser santo, nem todo aquele que diz que é de verdade, que busca, que teme, que serve a Deus, nem sempre vai condizer com a sua maneira de viver. Porque depois, se você for ler em casa, você vai ver que o texto bíblico vai falar, olha, presta atenção, cuidado com os fariseus, porque o lema deles, a vida deles está baseada em hipocrisia. São pessoas que vão exigir algo de alguém, ou das pessoas que, na verdade, ele não está disposto a fazer. Porque quem é, não precisa falar. Ele é, e ponto final. Nós não precisamos provar nossa fé para ninguém. Deus sabe muito bem como que anda e como que está o meu coração. Porque vai ter momentos em que as pessoas vão questionar a minha e a tua fé. Mas o que importa é o que você tem guardado e reservado dentro do teu coração. Firmeza nas promessas de Cristo. De que Jesus vai vir arrebatar a igreja, eu preciso estar pronto com o meu nome escrito no livro da vida e a minha fé em dia. Se ele voltar hoje, eu estou pronto para ir hoje. Vou repetir, se ele voltar até o final do culto, se essa trombeta soar, eu estou prontinho para subir com ele e morar com ele na glória por toda a eternidade. Porque aos meus olhos não tem nada nessa terra mais valioso do que meu nome escrito no livro da vida. Uma eternidade com Deus. Então presta atenção, irmão. O Senhor vai nos dar um alerta, presta atenção. Cuidado, porque às vezes nós estaremos enganando a nós mesmos. Às vezes eu engano eu mesmo. Eu estou me enganando. Às vezes eu estou declarando que sirvo a Cristo, mas eu estou muito longe dos mandamentos. As minhas escolhas estão mostrando que eu estou muito distante do caminho. A minha maneira de viver, o que eu tenho guardado dentro do meu coração, está muito distante do céu. Porque presta atenção, meu irmão. Olha para esse irmão que está do teu lado aí. Olha para esse irmão. Olha para esse irmão. Ele não é morador dessa terra aqui, não. Vou repetir, olha bem para ele. Ele não é daqui desse lugar, não. Ele está aqui por um tempo. Um dia ela vai voltar para a casa dele com a eternidade. E essa nossa estadia aqui, ela é rápida demais. Outro dia, eu estava vendo a foto e o Alex. O Alex era bom, eu já falei, tá? Pensa no camarada vaidoso com cabelo. Ele vai ver depois, sabe? Vaidoso, passava o gelzinho. A Marcele falava que eu passava gel, mas não passava gel, não. Eu passava um cremezinho cheiroso na mão. Hoje em dia é gel, né? Eu não gostava de gel, porque gel deixa o cabelo o quê? Fica naquele estado ali até duro, para sempre. Eu não, passava um cremezinho, que aí fica, o negócio fica mais flexível, né? Mais cheirosinho, né? Tinha o cabelo, não. Aí começou a cair, eu falei assim, sabe uma coisa? Proibido Crispim.
Para que lutar contra forças maiores que nós? Comprei uma máquina de cortar cabelo. Tem uma máquina lá em casa. Qual o pente que eu uso? Nenhum. Deu 0. E fui feliz, sou feliz, irmão. Tem uma turma aí que está entrando na moda do implante. No implante, tem implante, tem aquele que fica coladinho, né? Um amigo meu lá de Santini colocou, ficou legal. Ele falou, rapaz, bota isso aí, ficou legal. Tem 2 aí que tá me perturbando. Falou assim, rapaz, se tu for, vou. Aí eu fico, calma, espera um pouco. Eu falei, rapaz, eu tenho que me preparar a minha mente para quando eu entrar na igreja com um cabelão. Quando eu entrar na igreja com aquele cabelão, o povo vai falar assim, o povo vai rir, não vai ter jeito, vai ser inevitável, mano. Vai ser inevitável quando eu entrar na igreja com o cabelão. Não é o cabelão. É lógico que eu não vou botar, que nem eu vi um camarada botar uma tutuarana em cima, né? Mas um negócio disfarçável. Porque é moda. Virou moda agora. Né? Falei, mas tá bom. Aí eu pergunto pra você, tá tudo certo? Aí ela falou assim, pra mim você tá rindo. Então tá bom. Então tá bom. Vai que depois eu boto, ela fala, agora tá ficou melhor. Eu vou falar, agora já era. Até morrer eu vou ter que usar agora. Presta atenção, irmão. Nem todo aquele que diz que é de lábio é de verdade. Existem muitas decisões que tomamos sem mencionar nenhuma palavra sequer. Tem decisões que tomamos aqui, decisões que tomamos em lugares lá dentro, que ninguém fica sabendo, mas é perceptível na nossa maneira de viver. Porque a vida não se decide, não se resolve de muito falar. A salvação não é por muito falar e declarar, mas é diante daquilo que eu decido dentro do meu coração. É quando eu vou falar, é mudança de verdade. Deus, o Senhor Jesus, está declarando na palavra dele que não existe nada que fique escondido que não venha a ser revelado. Um dia todas as coisas se manifestarão. Um dia todas as coisas se manifestarão, não só diante de Deus, tudo é aos olhos nu, mas diante dos homens da terra também. É por isso que a gente sempre declara que naquele grande dia nós teremos muitas surpresas. Tem muita gente que nós condenamos, julgamos e dissemos, isso aí está perdido. E quando a gente chegar lá, vai estar lá. Por causa de decisões interiores que às vezes tomou nos últimos dias. Nós não sabemos. A pergunta para mim, para você hoje é: como é que está aqui o meu interior? Como é que está? O que eu tenho guardado aqui dentro do meu coração? Como que eu tenho conduzido a minha vida? Eu sou de verdade? Eu sou compromissado com o reino, com a palavra? O que Deus diz que eu não posso fazer, eu não faço. O que Deus diz que eu preciso fazer, eu tenho feito. Eu tenho lutado pela minha comunhão. O que tem sido prioridade na minha vida? Que tipo de decisões que eu tenho tomado no meu caminhar? Eu sou de verdade? A segunda coisa que eu até anotei aqui, coloca no versículo 7 lá. Presta atenção. É um conflito que todos nós temos aqui dentro de nós. Em algum momento isso fica mais forte. Olha o que o Senhor fala. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos? Não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Existem momentos da nossa vida que a gente se esquece de quem somos e do quanto nós somos importantes para Deus. Preste atenção, meu irmão, minha irmã. Deus entregou o Filho dele para morrer no meu e no teu lugar. Se tu tem dúvida em algum momento, se a tua vida, se a tua alma importa para Deus, Deus hoje te chamou aqui para dizer que tu é tão importante que Ele mandou o Filho dele morrer no teu lugar. Para que teus pecados fossem perdoados. Para que você fosse uma nova criatura. E co-herdeiro de Cristo e herdeiro das promessas de Deus. Existem momentos em que achamos que Deus não está nos vendo.
E Ele está falando: eu sei de tudo que você está vivendo e por tudo que você está passando. Os meus olhos estão atentos à tua vida. Eu conheço cada lágrima. Eu sinto cada dor que você sente também. Eu sei por tudo que você está passando. E eu conheço todas as pressões que estão sobre você. Muitas que não dá nem para compartilhar com quem está do teu lado. Porque existem pressões que nós vivemos que não dá nem para compartilhar com quem está do nosso lado. Estou falando mentira ou estou falando verdade? Às vezes, não dá para compartilhar tudo que vivemos e todas as pressões e responsabilidades com o esposo. Com a esposa. Porque às vezes é difícil. Sim ou não? Hoje a Marcele, por alguma razão, fez uma pergunta para mim. Ela falou assim: qual é a sua... Como é que foi? Qual é a sua... É o que fica sempre na tua mente? O que é aquilo que você... Mas ela falou um nome, né? Não falou preocupação, não. Falou uma outra coisa. Quando a gente fica fissurado naquilo, fica pensando naquilo. Eu falei: rapaz, você quer... Posso falar mesmo? Ela... Fala, o que foi? Olha, eu fico o tempo todo pensando que eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. Alguém tá junto comigo aí? Ela: não, mas não é isso. Eu falei: mas é isso. Tudo gira em torno disso. Eu todo dia eu acordo e falo assim: hoje eu tenho que ter uma rota para mim, que é para pagar isso, aquilo. Eu já faço... Você quer ver uma coisa? Ela tá rindo já. Eu tenho um caderno. A gente já sabe tudo que tem que pagar até janeiro. E tudo anotado. Eu nem fiz o mês de outubro ainda. Eu já estou pensando no que eu tenho que fazer em novembro. Para pagar. Eu nem consegui o que é para pagar de outubro. Mas a gente já tem anotado e já pensa: quando acabar de fazer o de outubro, tem o de novembro. E tem o de janeiro. Tá até janeiro lá. Tá até janeiro anotado, não tá? Tá até janeiro. Eu falei: eu só penso nisso. Junto disso, adorar e servir a Deus. Adorar e servir a Deus. Porque se eu não incluir isso no meu planejamento de vida, tudo vai tomar conta e vai dominar o meu ser. E eu vou me esquecer de uma coisa: que essa vida passa rápido. E eu vou viver uma eternidade aonde? Onde eu vou passar a eternidade? Presta atenção, meu irmão. O versículo 7 vai dizer que nós somos valiosos para Deus. Você pode dizer, fala assim: eu sou valioso para Deus. Você pode dizer: minha casa tem um valor imensurável para Deus. A minha família tem um valor imensurável para Deus. Eu não posso me esquecer disso. O versículo 34, bota lá. Em conjunto com a pergunta que nós fizemos no início da mensagem, né? Preste atenção no versículo 34. Onde estiver o seu, ali também estará o seu. Onde tiver o teu tesouro, teu coração vai ser todo inclinado para aquilo. Por isso que a Bíblia nos instrui a guardar o nosso coração. Temos que ter cuidado com o que está aqui dentro. Ó. Muito cuidado com o teu coração. Na aula de hoje pela manhã, nós mencionamos a passagem, por exemplo, de Abim de Cael. Deus dá instrução para Caim antes dele matar o irmão dele. Sim ou não? Sim ou não? Ele fala assim: cuidado que o pecado está na porta. Cuidado com o teu coração. O pecado fica batendo na minha porta e na tua porta o tempo todo, irmão. Se a gente não vigiar com o nosso coração, a gente abre a porta, ele entra, invade e faz o máximo de estrago possível. Onde está o meu e o teu coração? Qual é o meu e o teu tesouro? É só você fazer uma observância. Você quer ver? Fecha os teus olhos agora. O que você tem mais se dedicado nos últimos dias? Onde você tem investido nos últimos dias a maior parte do teu tempo?
sobre o que você tem mais se dedicado nos últimos dias, talvez meses, semanas e se não anos. Onde? O teu tesouro está aí. Porque é aí que está o teu coração. Você só pensa nisso. Algumas coisas vieram acontecendo nos últimos dias e tem me feito refletir sobre muitas coisas. E eu já finalizando, eu lembrei do que Salomão vai dizer, pastor Jefferson, no livro de Eclesiastes, capítulo 1. Quem já leu a Bíblia, lê Eclesiastes, ou quem não leu, lê Eclesiastes 1, 2 e 3. Olha o que um rei mais sábio da terra que já existiu, olha o que ele vai falar. Vê lá. Ele fala que tudo aquilo que ele via aos olhos, que ele queria, ele ia lá e conquistava, e pegava, comprava, adquiria. Ele diz que ele já plantou, ele falou assim, ó, tem um momento que ele fala assim, ó, eu plantei todas as árvores frutíferas que eu podia. Tudo que era tipo de fruta, eu lançava na terra, eu plantei. Eu tive muitos escravos e escravas, e dos meus escravos e escravas nasceram filhos dele. Tudo que ele queria beber, ele bebia. Tudo que queria comer, ele comia. Era um homem que teve muitas mulheres, muitas conquistas, muitos tesouros, tão rico como ninguém houve antes dele. E aí ele vai dizer, no final da sua vida, sabe o quê? Que ele chega à conclusão que tudo isso é vaidade. E isso é tão importante, irmãos, que Deus faz questão de que fosse registrado na tua palavra, porque nós não podemos nos esquecer que o nosso tempo aqui é passageiro e passa rápido demais. Mas o Senhor nos faz refletir dentro dessa palavra o que o próprio Deus disse para o homem que tinha muitos planejamentos. Chama ele de insensato e louco e pergunta: o que tu tem preparado vai ficar para quem? Porque o teu tempo acabou hoje. Eu finalizo fazendo uma pergunta para você. É uma pergunta que eu me faço todos os dias. Se a minha vida se acabar hoje, o que eu preparei, o que eu fiz, que tipo de legado que eu estou deixando? Qual é o legado que eu estou deixando para os meus filhos? Qual é o legado que eu estou deixando para a igreja? Local onde eu moro. Esses dias o pastor, eu não vou, mas está sendo gravado, né? Eu não vou falar quem é. Eu saí da escola dominical hoje, o pastor Josias ligou para mim e falou assim: rapaz, você lembra, você sabe quem acharam depois de 3 dias? Não, presta atenção, não é um dia, não é horas. Você sabe quem achou? Foi achado depois de 3 dias, dentro de casa, sem vida. 3 dias, morto dentro de casa, morta dentro de casa. E só sentiram, só perceberam, não foi por ausência da pessoa, não, foi por causa do cheiro. Depois de 3 dias, o cheiro estava forte aí. Peraí, tá vindo daqui. Aí entraram, chegou lá, estava lá. Foi constatado que estava 3 dias já morta lá dentro de casa. Aí eu fico pensando, como que alguém fica 3 dias sumido, né? Qual o legado que você tem deixado para os teus filhos? Esses dias eu botei um vídeo de um pai, quem viu? O pai foi buscar a filha na escola. Quando a filha abre a porta do carro e vê o pai, ela começa a chorar. Se ela chorou, é porque era costume do pai fazer, sim ou não? Não. É claro que o dia a dia de trabalho, ele nos suga de tal maneira, como eu trabalhei em comércio mais de 20 anos, eu sei muito bem o que é isso. Nos impossibilita. Mas a gente tem que estar atento o tempo todo, irmãos. As oportunidades de vivermos momentos e de entendermos o que é importante de verdade para mim e para você.
As pessoas falam muito a respeito de valores, de conquista dessa terra. Mas só tem uma coisa que você consegue levar para o céu, se tu lutar. Sabe o que é? A tua família. Você sabia que você pode viver a eternidade todinha com teus filhos? Você me deu trabalho na terra, rapaz, mas eu não desisti de você. Lutei até o final. Tu tá andando comigo nas ruas de ouro, junto com o Senhor aqui. Qual é o legado que a gente tem deixado para os nossos filhos? Para o marido, para a esposa, para as pessoas que estão ao nosso redor? O que tem sido importante para mim de verdade são as conquistas da terra? Porque preste atenção, enquanto você tiver essa terra, as dívidas nunca vão acabar. Eu vou repetir. Você quer ver uma coisa? O seu Heitor partiu com quantos anos? 78? Ele tinha dívida? Ele tinha uma dívida alta no cartão de crédito. Ele tinha até um seguro. O seu Heitor, ele foi gente fina. Ele sabia da dívida. Ele fez um seguro. Aí, quando o seu Heitor partiu, aí comunicaram a gente que tinha um seguro, né? A família falou: opa, deixou um seguro aí. O seguro, vamos lá ver ele faz esse negócio aí. Foi, deixou um seguro, a benção aí, né? Aí foi averiguar. Quando chegou lá, aí a gente leu lá a cláusula e tal, né? Aí tava dizendo lá que o seguro era para quitar todas as dívidas. Tá bom, tá tudo certo. Tá tudo pago. Todos os cartões, tá tudo pago. 78 anos. Enquanto tu tiver fôlego de vida, não vai faltar dívida, nem compromisso para você cumprir, não. Mas tem coisas que têm valor imensurável. Esse momento que você está vivendo aqui em comunhão com os irmãos é na presença de Deus. Nada nessa terra se compara ao teu momento com Deus. Nada nessa terra. Às vezes você come uma comida boa aqui, daqui a pouco você está assim, se arrependendo porque comeu. Nossa, estava com tanta vontade de comer, aí daqui a pouco está assim, por que eu comi isso? Com alguém já aconteceu isso com alguém já? Por que eu comi isso, hein? Aí às vezes você come. Aí não cabe mais, mas olha e fala assim, tá tão bonito, eu vou comer mais um. Esse quase é o da morte. E se arrepende. Sim ou não, irmão? Presença de Deus. Sentir a presença do Espírito Santo num culto. Vim aqui adorar, engrandecer a Deus, cantar louvores ao teu nome, se alegrar porque o nome está escrito no livro da vida, a certeza da salvação e de que vai morar com o Senhor na eternidade, vida de comunhão. Isso é incomparável. Ninguém pode tirar isso de você. Se coloque de pé. O que você tem preparado? De que forma que você tem se preparado? Essa palavra é para nos fazer refletir. Como que nós estamos levando a nossa vida? Nós passamos a maior parte do nosso tempo focado em quê? Pensando em quê? Será que a nossa vida se resume só em pensar no que eu tenho que pagar? No que eu preciso ainda comprar e adquirir? Será que realmente eu vou conseguir colocar em ação tudo o que eu tenho planejado? Será mesmo? E eu finalizo falando. Uma vez Jesus foi numa casa e lá tinham duas irmãs. Uma com Jesus lá dentro da casa. Preste atenção. Se Jesus hoje sai daqui desse culto e fala, vou para tua casa, que eu quero bater um papo contigo lá, eu vou lá na tua casa agora. A Bíblia diz que Jesus vai numa casa. Duas irmãs estão na casa, uma com Jesus lá dentro, querendo falar. Uma começa a arrumar a casa.
ajeitando a casa, Jesus falando. A outra? A outra diz: nada se compara a esse momento aqui. Senta aos pés do mestre para ouvir e falar. Aquela que está fadigada vai questionar sobre o comportamento da irmã. E ainda fala assim: Senhor, não te importa? Será que o senhor não está vendo? Eu estou trabalhando, estou trabalhando. Jesus falou o que para ela? O que ela está recebendo aqui não pode ser tirado dela. Sabe o que ele está falando? Tudo isso aí, ó, que você está se matando aí, isso pode acabar. Tudo isso é perecível, mas o que eu libero aqui sobre a vida dela, ninguém pode tirar da vida dela. O que tu recebe num culto desse de adoração a Deus, não tem trabalho, cansaço, nada dessa terra que pode arrancar do teu coração. A graça que Deus está derramando aqui nessa noite sobre esse lugar, o poder dele, não tem nada aí fora que pode se comparar a essas 2 horinhas de culto que nós temos aqui para adorar e sentir a presença de Deus. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque as pessoas estão com facilidade de trocar momentos com Deus por coisas dessa terra. Estão se esquecendo da onde vieram, para onde vão, e aquilo que é mais importante. E que na verdade nós não temos o controle de nada, irmão. Eu e você não temos controle de nada. Leia o texto em casa e você vai ver que o próprio Senhor vai declarar isso na palavra. Ele vai falar: por acaso a sua preocupação pode acrescentar mais um dia da tua vida? Ele fala assim: você não pode fazer algo tão simples. Porque para ele é simples. Para Deus é simples acrescentar para você 15 anos de vida, igual ele fez com o rei Ezequias. O rei Ezequias estava à beira da morte, clamou a Deus. Deus falou para o profeta: vai lá e fala para ele que além dele não morrer, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Para Deus é fácil dar vida para mim, para você. Agora você, o dono do Santander, um dos caras mais ricos da terra, morreu sem ter aquilo que você tem de graça: ar. Hoje de manhã estava lembrando meu antigo patrão. O pastor estava falando de um parente que mostrou eles colocando um coração artificial numa pessoa e falou que é 8 mil por semana para manter aquele coração. 8 mil por semana. Eu falei: pastor, aí ele rapaz, quanto que é o fulano lá? Não vou falar, né? Porque o vídeo vai ficar tudo. Eu falei assim: pastor, se eu não estou enganado, para ter o pulmão artificial, se eu não me engano, por mês era 60 mil reais. 60 mil reais. E se pagava. É muito dinheiro ou é pouco dinheiro, irmão? Se foi eu, já vou fazer. Foi? Nem se for 1.000. Eu falo: Marcelo, deixa. Não entra nesse vento não, deixa aí. Para a família fica lutando, fica no pico. A Unimed, numa propaganda, lançou uma frase: o melhor plano de saúde é viver. No final você chega a essa conclusão, que a coisa mais importante é você viver. E viver bem diante de Deus. Como é que está a tua vida? Você está gastando o teu tempo todo em quê? O teu coração está onde? O que tem sido para você um tesouro? É para refletir. O tempo está passando e passa rápido. E a gente está perdendo oportunidades. Perdemos a oportunidade de entrar aqui, adorar a Deus e sentir a presença de Deus. Talvez não. Um culto igual esse não vai ter outro igual. Vai ter outro diferente, mas igual esse de hoje, não vai ter mais. E o que você fez nesse culto hoje? Hoje eu falei que não vou tratar no departamento, não quero dar um glória. Eu estou chateado, Tomara que não seja teu último culto. Tomara que você tenha outros para poder aí adorar a Deus. O que você tem feito com o tempo que Deus tem te dado? Deus tem te dado vida. Você está vivo? Então adore a Deus. Vou repetir: você está vivo? Então glorifique e exalte a Deus. Oh, aleluia!
Pastor, estou tendo que trabalhar muito para pagar. É porque Deus está te dando vida. Porque se tirar a tua saúde, aí tu não consegue nem trabalhar para pagar tuas dívidas. Se Deus falar assim, é isso aí? Então teu coração está aí, né? Bem, você depende de mim também para pagar tua dívida, porque eu tenho que te dar vida, eu tenho que te dar saúde. Então eu vou tirar a tua saúde. Como é que você vai trabalhar para poder pagar? Então está aqui, glorifica a Deus, exalte a Deus. Oh, aleluia. Se da porta para fora eu falo, Senhor, vamos lá, responsabilidade, tudo de novo. Mas aqui dentro eu estou no melhor lugar da terra. Eu estou vivendo a minha melhor oportunidade, que é sentir a presença de Deus e oferecer a Ele todo o meu louvor e a minha adoração. Fazer como Ele mesmo instrui. Oferecer as vossas vidas como sacrifício vivo diante do altar, para que possam compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ofereça a tua vida como sacrifício vivo diante do altar. Ofereça o teu melhor louvor, a tua melhor adoração. Feche teus olhos. Fale com Deus. Reflita sobre essa palavra. Onde você tem dedicado a maior parte do teu tempo? Onde você tem entregado tudo? Eu estou entregando tudo. No culto não, no louvor não, na adoração não. Toda a minha saúde está indo no trabalho. Tudo que eu tenho está indo. Eu só penso em eu tenho que pagar isso. Onde você tem colocado a tua mente e o teu coração o tempo todo? Oh, aleluias. Pare com Deus, fala, Senhor, não me deixa ficar dessa forma não, meu Pai. Me ajuda, Deus. Porque, na verdade, meu maior tesouro é ter meu nome escrito no livro da vida, meu Pai. O maior bem que eu tenho, a coisa mais importante para mim é ter uma vida de comunhão contigo, é servir a Ti, é Te adorar, é Te bendizer, é declarar todos os dias, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É declarar, como disse o teu servo, que vale mais um dia na Tua presença do que 1000 fora dela. É todos os dias declarar, Senhor, uma coisa pedir ao Senhor, que eu possa estar na Tua casa todos os dias da minha vida. Me ajuda, Senhor, a vencer os desafios e as lutas, situações que tenho vivido, ó Pai amado, que me impede às vezes de viver o melhor. O melhor é estar no centro da Tua vontade, Deus. É ser servo e serva, é servir a Ti com inteireza de coração. Por isso, ó Pai, me livra das distrações extremas. Me livra, Deus, e fortalece minha fé e meu coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Quantos podem aplaudir o Senhor? Ainda de pé, nós vamos adorar Deus com dízimos e ofertas. Amém? Pega a sua oferta de adoração a Deus. Acende a luz aqui. Pega a sua oferta de adoração. Você pode ofertar no Pix da igreja.